Ladra! Está demitida! O grito ecoou por todo o shopping center, fazendo centenas de pessoas pararem para observar a cena. Ricardo Santos observava de longe, sem saber que estava testemunhando a humilhação pública de sua própria filha, Isabela, que ele não via há 5 anos e não reconhecia por trás do uniforme simples de vendedora. Isabela Santos nunca imaginou que trabalharia como vendedora em uma loja de departamentos em Seul, muito menos que seria acusada publicamente de roubo por um gerente arrogante que a desprezava desde seu primeiro dia de trabalho. Aos 26 anos, ela carregava um segredo que poderia transformar sua vida instantaneamente, mas que havia jurado nunca revelar. Era filha de Ricardo Santos, o magnata brasileiro que havia construído um império empresarial na Coreia do Sul, valendo mais de 2 bilhões de dólares. A jornada que levou Isabela a esse momento humilhante havia começado 5 anos antes, quando ela tomou a decisão mais corajosa e aterrorizante de sua vida. Cansada de ser vista apenas como a filha do ricaço, de ter todos os seus relacionamentos questionados por possível interesse financeiro e de nunca saber se as pessoas gostavam dela por quem realmente era ou pelo dinheiro da família, ela havia renunciado à sua herança e partido para viver de forma completamente anônima. A decisão havia sido precipitada por uma série de eventos que expuseram a superficialidade das relações em seu mundo privilegiado. Sua melhor amiga desde a infância havia tentado seduzir seu namorado da época, especificamente para chantageá-la financeiramente. Seu namorado havia confessado que estava com ela principalmente pela estabilidade financeira que o relacionamento proporcionava. E seus colegas da universidade privada que frequentava a tratavam como ATM humano, sempre esperando que ela pagasse jantares caros, viagens e presentes luxuosos. O ponto de ruptura final havia ocorrido durante sua festa de formatura na faculdade de administração. Isabela havia organizado uma celebração elaborada em um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, esperando compartilhar esse marco importante com as pessoas que considerava próximas. Em vez disso, passou a noite inteira ouvindo comentários sobre como ela tinha sorte de nunca precisar trabalhar e como devia ser fácil ter tudo na vida garantido pelo papai. "Você nem vai precisar usar esse diploma", havia dito uma colega durante a festa. "Seu pai vai criar algum cargo executivo fictício para você na empresa. Você vai fingir trabalhar por alguns anos e depois vai se casar com algum outro herdeiro rico. Deve ser incrível ter a vida toda planejada sem nenhum esforço." Isabela havia sorrido educadamente na ocasião, mas as palavras a machucaram profundamente, porque continham uma dose dolorosa de verdade. Seu pai realmente já havia sugerido que ela assumisse uma posição executiva na Santos Empresas imediatamente após a formatura. Ela realmente nunca havia enfrentado incerteza financeira ou necessidade de trabalhar para sobreviver. E ela realmente não sabia se seria capaz de conquistar respeito e sucesso baseados em seu próprio mérito. A última discussão com Ricardo havia sido devastadora, com palavras duras que ainda ecoavam em sua mente todos os dias. Isabela havia chegado ao escritório de seu pai, determinada a comunicar sua decisão de renunciar a todos os privilégios financeiros e provar sua independência. "Pai, preciso falar com você sobre meu futuro", ela havia dito, sentando-se na cadeira de couro em frente à mesa executiva imponente que dominava o escritório no último andar do edifício Santos. "Claro, filha. Estava justamente preparando os documentos para sua contratação como diretora de desenvolvimento estratégico. É uma posição perfeita para você começar a aprender o negócio antes de assumir responsabilidades maiores." "Esse é exatamente o problema, pai. Eu não quero uma posição que foi criada especificamente para mim. Quero descobrir do que realmente sou capaz quando tenho que competir e trabalhar como qualquer outra pessoa." Ricardo havia olhado para sua filha com uma mistura de confusão e crescente irritação. "Isabela, você não faz ideia de como é o mundo real. Você cresceu com motoristas, empregadas, escolas particulares, viagens internacionais,
Você acha que pode simplesmente sair por aí e conseguir um emprego comum como se fosse uma pessoa qualquer? Sim, eu acho que posso. E mais do que isso, eu preciso tentar. Isso é ridículo e romântico. Você duraria uma semana trabalhando em um emprego real antes de vir correndo de volta para casa. Então me deixe tentar. Me deixe provar que posso ser mais do que apenas sua herdeira. Ricardo havia se levantado de sua cadeira, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista de toda a cidade de São Paulo. Isabela, você não entende a responsabilidade que vem com nosso sobrenome. Esta empresa emprega 40.000 pessoas. Temos obrigações com investidores, parceiros, comunidades inteiras que dependem de nossa estabilidade e continuidade. E isso significa que eu tenho que sacrificar minha individualidade e autonomia. Isso significa que você tem privilégios que vêm com responsabilidades. Você não pode simplesmente abandonar tudo porque está passando por uma crise existencial juvenil. Não é uma crise existencial, pai. É uma necessidade legítima de descobrir quem eu sou quando não estou sendo definida exclusivamente pela riqueza da nossa família. Ricardo se virou para enfrentar sua filha, sua expressão endurecendo com uma frieza que Isabela raramente havia visto dirigida a ela. Você acha que pode sobreviver um dia no mundo real sem o dinheiro da família? Você é mimada, inexperiente e não tem a menor ideia de como é trabalhar de verdade. Você voltará correndo em uma semana implorando perdão. Eu vou provar que posso viver por minha conta, Isabela havia respondido com determinação que surpreendeu até ela mesma. E quando eu conseguir, talvez você finalmente me respeite como pessoa, não como propriedade da família. Se sair por essa porta com essa atitude irresponsável, não volte mais. Ricardo havia dito com frieza calculada. Não haverá herança. Não haverá ajuda financeira, não haverá família. Você estará completamente sozinha no mundo, e quando descobrir como é brutal, eu poderei não estar disposto a aceitar você de volta. Então que seja. Isabela havia respondido, surpreendendo ambos com sua resolução. Prefiro descobrir quem realmente sou sozinha do que viver uma vida inteira como fantoche privilegiada. Isabela havia saído da mansão familiar naquele mesmo dia, levando apenas 2 malas com roupas simples e uma pequena quantia de dinheiro que havia economizado de sua mesada ao longo dos anos. Aproximadamente R$15.000 que teriam que durar até ela conseguir se estabelecer financeiramente por conta própria. Ela escolheu a Coreia do Sul como destino por várias razões estratégicas. Primeiro, sabia que seu pai tinha negócios significativos no país, o que significava que havia uma comunidade brasileira estabelecida onde ela poderia encontrar algum apoio inicial. Segundo, era um lugar suficientemente distante e culturalmente diferente, onde ninguém associaria uma jovem brasileira trabalhando em empregos básicos com uma das famílias mais ricas do Brasil. Terceiro, a economia coreana oferecia oportunidades para estrangeiros dispostos a trabalhar duro e aprender a língua local. Os primeiros meses em Seul foram infinitamente mais difíceis do que Isabela jamais havia imaginado em seus piores pesadelos. Sua primeira acomodação foi um quarto minúsculo em uma pensão barata no distrito de Itaewon, que ela dividia com outras 3 imigrantes de países diferentes. O quarto tinha apenas 8 metros quadrados, sem janelas, e o chuveiro compartilhado no corredor só tinha água quente 2 horas por dia. Sua primeira tentativa de encontrar emprego foi um desastre humilhante. Sem fluência em coreano, sem experiência de trabalho relevante e sem referências profissionais, ela foi rejeitada em dúzias de posições. Os empregadores olhavam para seu currículo praticamente vazio. Formação em administração, mas nenhuma experiência prática. E assumiam que ela era mais uma jovem estrangeira ingênua que havia chegado ao país sem planejamento adequado. Finalmente, através de uma brasileira que conheceu em uma igreja local, Isabela conseguiu seu primeiro emprego como garçonete em um pequeno restaurante brasileiro em Itaewon. O trabalho era fisicamente exaustivo, envolvendo turnos de 12 horas, atendendo clientes frequentemente grosseiros, carregando bandejas pesadas e limpando mesas até altas horas da madrugada.
Seu salário mal cobria aluguel e alimentação básica, forçando-a a viver com um orçamento rigorosamente apertado que exigia sacrifícios constantes. Durante o dia, quando não estava trabalhando no restaurante, Isabela frequentava aulas gratuitas de coreano oferecidas por organizações de apoio a imigrantes. O idioma era incrivelmente desafiador para alguém acostumada apenas com português e inglês, mas ela estudava com determinação obsessiva, carregando cartões de vocabulário e praticando conversação com qualquer pessoa disposta a ajudar. Suas noites eram divididas entre trabalho adicional, ela conseguiu um segundo emprego limpando escritórios durante madrugadas, e estudo intensivo. Ela dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, sustentada por café barato e determinação pura de provar que podia sobreviver independentemente. O primeiro inverno foi particularmente brutal. Seu casaco barato não oferecia proteção adequada contra o frio cortante de Seul, mas ela não tinha dinheiro para comprar roupas melhores. Ela desenvolveu uma tosse persistente que durou semanas porque não podia se dar ao luxo de faltar trabalho para descansar adequadamente. Suas mãos ficaram rachadas e ásperas do trabalho de limpeza constante, uma transformação física que simbolizava sua mudança de vida de forma visceral. Mas talvez a parte mais difícil não fosse o desconforto físico ou a pressão financeira, mas a solidão emocional profunda. Isabela havia crescido cercada por pessoas, empregados, professores particulares, colegas de classe, familiares, e a experiência de estar verdadeiramente sozinha no mundo foi devastadora, de formas que ela não havia antecipado. Durante seus momentos mais sombrios, geralmente nas madrugadas frias quando voltava do trabalho de limpeza para seu quarto gelado, Isabela questionava se seu pai havia estado certo sobre sua incapacidade de sobreviver no mundo real. Ela imaginava como seria fácil ligar para casa, pedir perdão e voltar para a vida confortável que havia abandonado. Mas sempre que a tentação se tornava quase irresistível, ela se lembrava por que havia partido originalmente. Ela lembrava dos comentários condescendentes de colegas na universidade, dos relacionamentos superficiais baseados em interesse financeiro, da sensação constante de que ninguém a via como pessoa individual, além da etiqueta de filha rica. Gradualmente, ao longo de seus 2 primeiros anos em Seul, Isabela começou a construir uma vida real baseada em seu próprio esforço e mérito. Sua fluência em coreano melhorou drasticamente, permitindo que ela se comunicasse efetivamente em situações profissionais e sociais. Ela desenvolveu habilidades práticas que nunca havia precisado aprender antes: cozinhar refeições nutritivas com orçamento limitado, negociar preços em mercados locais, gerenciar finanças pessoais com precisão rigorosa. Mais importante, ela começou a formar relacionamentos genuínos com pessoas que a conheciam apenas como Isabela, a brasileira trabalhadora que sempre ajudava outros imigrantes em dificuldades. Suas amigas eram outras mulheres que enfrentavam desafios similares. Uma filipina que trabalhava como enfermeira, uma vietnamita que vendia comida de rua, uma nigeriana que ensinava inglês em uma escola de idiomas. Essas amizades eram completamente diferentes de qualquer relacionamento que Isabela havia experimentado em sua vida anterior. Elas eram baseadas em apoio mútuo, experiências compartilhadas e afeição genuína não contaminada por considerações financeiras. Quando uma amiga precisava de ajuda com dinheiro para medicamentos, Isabela contribuía o que podia de seus recursos limitados. Quando ela própria passou por um período difícil, após perder um emprego, suas amigas a apoiaram com comida, encorajamento e assistência prática para encontrar novo trabalho. Através dessas experiências, Isabela descobriu aspectos de sua personalidade que nunca havia conhecido. Ela era mais resiliente do que jamais havia imaginado, capaz de suportar dificuldades físicas e emocionais que teriam parecido impossíveis em sua vida anterior. Ela era naturalmente compassiva e generosa, qualidades que haviam sido obscurecidas pela abundância de recursos durante sua juventude privilegiada. E ela possuía uma inteligência prática e habilidades de resolução de problemas
que se manifestaram apenas quando foi forçada a depender de si mesma. No final de seu segundo ano em Seul, Isabela havia conseguido um emprego melhor como secretária bilíngue em uma pequena empresa de comércio internacional. O trabalho utilizava suas habilidades linguísticas em português, inglês e coreano e oferecia salário suficiente para que ela pudesse se mudar para um apartamento pequeno, mas privado. A empresa era dirigida por um coreano-americano chamado Michael Kim, que havia voltado para a Coreia após décadas vivendo nos Estados Unidos. Michael apreciava a ética de trabalho de Isabela, sua capacidade de se comunicar efetivamente com clientes internacionais e sua disposição para assumir responsabilidades além de sua descrição oficial de trabalho. Isabela, Michael havia dito durante uma avaliação de desempenho após 6 meses: "Você é uma das funcionárias mais dedicadas e competentes que já contratei. Você já considerou fazer curso superior ou especialização para avançar sua carreira?" A pergunta havia tocado um ponto sensível. Isabela possuía diploma universitário, mas não podia revelar sua educação formal sem arriscar exposição de sua verdadeira identidade. "Eu gostaria de continuar estudando", ela havia respondido cuidadosamente, "mas preciso trabalhar em tempo integral para me sustentar." "Entendo. Bem, quando você estiver pronta para dar próximos passos em sua carreira, estarei disposto a fornecer referências e apoio." Durante seu terceiro ano em Seul, Isabela havia estabelecido uma rotina de vida que era simples, mas satisfatória. Ela trabalhava durante o dia, estudava coreano avançado e habilidades de negócios à noite e passava fins de semana explorando a cidade ou ajudando na comunidade brasileira local. Ela havia se tornado uma figura respeitada entre imigrantes brasileiros em Seul, conhecida por sua disposição para ajudar recém-chegados a navegar burocracias locais, encontrar acomodação e conseguir emprego. Seu apartamento pequeno frequentemente servia como ponto de encontro informal, onde brasileiros se reuniam para compartilhar refeições caseiras e notícias de casa. Foi durante esse período que Isabela começou a perceber como sua experiência de vida independente havia mudado sua perspectiva sobre riqueza, trabalho e propósito. Ela havia desenvolvido uma apreciação profunda pela dignidade do trabalho honesto, independentemente do nível de prestígio ou remuneração. Ela havia aprendido que satisfação pessoal vinha mais de contribuições significativas para a comunidade e relacionamentos autênticos do que de acúmulo de bens materiais. Mais filosoficamente, Isabela havia começado a questionar pressuposições sobre sucesso e valor humano que havia internalizado durante sua criação privilegiada. Suas amigas imigrantes, que trabalhavam como faxineiras, garçonetes, operárias de fábrica, demonstravam coragem, inteligência e força de caráter que rivalizavam qualquer coisa que ela havia observado entre a elite empresarial de sua família. No início de seu 4º ano em Seul, Isabela tomou uma decisão que mudaria drasticamente o curso de sua vida. Ela se candidatou para trabalhar no Shopping Golden Plaza, um dos complexos comerciais mais luxuosos da cidade, que, sem seu conhecimento, era parcialmente propriedade de seu pai através de suas operações internacionais. Sua motivação para buscar emprego especificamente naquele shopping era complicada e emocional. Ela havia descoberto através de pesquisa online que a Santos Empresas tinha investimentos significativos em desenvolvimento imobiliário na Coreia do Sul e suspeitava que seu pai poderia ter conexões com alguns dos empreendimentos comerciais mais proeminentes de Seul. A ideia de trabalhar em um lugar onde poderia ocasionalmente vê-lo de longe, sem que ele soubesse de sua presença, exercia uma atração irresistível. Não porque ela queria reconciliação imediata, mas porque sentia uma necessidade profunda de estar conectada mesmo remotamente com a única família que possuía. A loja de departamentos Elegância Seul, no Shopping Golden Plaza, estava contratando vendedoras para sua seção de roupas femininas de grife. O processo de seleção foi rigoroso, envolvendo múltiplas entrevistas, verificações de referências
e período de treinamento de 2 semanas sobre produtos, técnicas de vendas e atendimento ao cliente. Isabela se destacou durante o treinamento, demonstrando conhecimento natural sobre moda e estilo, que refletia sua criação privilegiada, mas que ela explicou como interesse pessoal desenvolvido através de estudo independente. Sua fluência em 3 idiomas era particularmente valiosa, em uma loja que atendia clientela internacional diversificada. Seu supervisor inicial, uma mulher coreana chamada Senhora Lee, ficou impressionada com o profissionalismo e dedicação de Isabela. "Você tem instinto natural para vendas de luxo", Senhora Lee havia comentado. "Muitas vendedoras tentam pressionar clientes, mas você entende que vendas de alto valor requerem construção de confiança e relacionamento." Durante seus primeiros 3 meses na loja, Isabela estabeleceu reputação como uma das vendedoras mais eficazes e respeitadas da equipe. Ela desenvolveu clientela fiel de mulheres que apreciavam sua capacidade de recomendar roupas que realmente complementavam seus estilos e necessidades individuais. Suas vendas mensais consistentemente excediam metas estabelecidas, ganhando-lhe reconhecimento da gerência e comissões substanciais que permitiram melhorar significativamente sua qualidade de vida. Mais importante para Isabela, o trabalho na loja lhe dava ocasionais vislumbres do mundo de luxo que havia abandonado, mas agora de uma perspectiva completamente diferente. Ela observava clientes ricos fazendo compras casuais que custavam mais do que ela ganhava em 1 mês e sentia uma mistura complexa de nostalgia e gratidão por ter aprendido a viver sem tais excessos. O problema que eventualmente levaria à sua humilhação pública começou quando Senhora Lee foi promovida para outra posição e substituída por Fernando Oliveira como gerente da seção. Fernando era um brasileiro de 40 anos que havia chegado à Coreia do Sul através de conexões familiares obscuras e que via seu cargo gerencial como oportunidade para exercer poder sobre funcionários que considerava socialmente inferiores. Fernando havia desenvolvido uma antipatia imediata por Isabela que parecia baseada em múltiplos fatores. Primeiro, ele ressentiu o fato de que ela era mais educada e sofisticada do que ele, apesar de estar trabalhando em uma posição subordinada. Segundo, ele ficou irritado porque as vendas de Isabela consistentemente superavam as de outras funcionárias, incluindo algumas que ele favorecia pessoalmente. Terceiro, e talvez mais significativo, ele se sentiu rejeitado e humilhado quando Isabela educadamente declinou suas investidas românticas inadequadas. "Isabela", Fernando havia dito durante sua 2ª semana como gerente, "você parece muito refinada para alguém trabalhando como vendedora. De onde você realmente vem?" "Sou do Brasil como você", Isabela havia respondido cuidadosamente. "Vim para a Coreia para aprender sobre negócios internacionais." "Que parte do Brasil? Sua família tem dinheiro?" Isabela havia sentido alarme interno diante das perguntas investigativas. "Sou de São Paulo. Minha família é classe média." Você fala como alguém que frequentou escolas particulares caras." "Tive sorte com minha educação", Isabela havia respondido diplomaticamente, tentando encerrar a linha de questionamento. A partir dessa conversa, Fernando começou a tratar Isabela com hostilidade crescente, que se manifestava de formas sutis, mas persistentes. Ele designava as tarefas mais desagradáveis especificamente para ela: limpeza de provadores sujos, organização de estoque em horários inconvenientes, atendimento de clientes particularmente difíceis. Ele criticava seu trabalho publicamente, mesmo quando era impecável, criando atmosfera de tensão constante que afetava toda a equipe. Mais problemático, Fernando começou a fazer comentários inadequados sobre a aparência física de Isabela e sugestões veladas sobre encontros românticos. Quando ela consistentemente rejeitava essas investidas com educação, mas firmeza, sua hostilidade intensificou-se dramaticamente. "Você se acha muito especial, não é?" Fernando havia dito após uma rejeição particularmente clara de suas sugestões. "Acha que é melhor que outras funcionárias aqui?"
Não, claro que não, Isabela havia respondido. Apenas prefiro manter relacionamentos profissionais no trabalho. Cuidado para não ficar muito pretensiosa. Lembre-se de que você é apenas uma vendedora como qualquer outra. A situação se deteriorou ao longo de semanas, com Fernando criando ambiente de trabalho cada vez mais hostil, especificamente direcionado a Isabela. Outras funcionárias notaram o tratamento injusto, mas hesitavam em intervir por medo de retaliação contra si mesmas. O incidente que levaria à humilhação pública de Isabela ocorreu durante uma manhã particularmente movimentada de sábado. O shopping estava cheio de clientes aproveitando promoções de fim de temporada e a loja estava operando com capacidade máxima. Isabela estava ajudando uma cliente japonesa a escolher vestidos para uma série de eventos sociais quando Fernando se aproximou com expressão que misturava triunfo e malícia. Isabela. Fernando disse alto o suficiente para que clientes e funcionários próximos pudessem ouvir claramente. Preciso que você esvazie seus bolsos e sua bolsa imediatamente. Isabela olhou para Fernando com confusão genuína, interrompendo sua conversa com a cliente. Desculpe, o que está acontecendo? Um cliente me informou que observou você roubando um colar da seção de joias há aproximadamente 20 minutos. Fernando anunciou, sua voz carregada de satisfação mal disfarçada. Política da empresa exige busca imediata de funcionários quando há suspeita fundada de furto. Isabela sentiu seu rosto enrubescer de humilhação instantânea. A cliente japonesa que estava atendendo recuou visivelmente, olhando entre Isabela e Fernando com um desconforto óbvio. Outras funcionárias e clientes na área começaram a parar suas atividades para observar a cena se desenrolar, criando um círculo crescente de espectadores curiosos e julgadores. Fernando, isso é completamente ridículo, Isabela disse, tentando manter sua voz calma apesar da raiva e humilhação que sentia. Eu nunca roubei nada na minha vida inteira. Então você certamente não se importará de provar sua inocência, Fernando replicou, claramente desfrutando de cada momento do constrangimento público de Isabela. Esvazie todos os seus bolsos e sua bolsa agora mesmo, ou serei forçado a chamar segurança do shopping. Com mãos que tremiam de raiva controlada e humilhação profunda, Isabela começou a esvaziar metodicamente seus bolsos. Ela retirou carteira de couro gasto, telefone celular barato, chaves de seu apartamento, alguns recibos amassados de compras recentes e pequenos itens pessoais como batons e lenços de papel. Agora a bolsa, Fernando ordenou, observando cada movimento com atenção exagerada que sugeria performance teatral para benefício da audiência crescente. Isabela abriu sua bolsa modesta e começou a remover conteúdos na mesa de vendas próxima. Emergiu o usual conjunto de itens que qualquer mulher trabalhadora carregaria: produtos de higiene pessoal, medicamentos básicos, caderno pequeno onde anotava informações importantes, canetas e outros objetos cotidianos inofensivos. Mas Fernando não estava satisfeito com essa demonstração de inocência. Verifique os compartimentos internos da bolsa, ele ordenou autoritariamente, e remova seu casaco para inspeção completa. Isabela obedeceu relutantemente, cada movimento sendo observado por multidão crescente de curiosos que haviam parado suas próprias atividades de compras para testemunhar o drama se desenrolando. Ela removeu seu casaco de trabalho conservador e o entregou para Fernando examinar, sentindo-se exposta e vulnerável diante de tantos olhares julgadores. Fernando examinou o casaco com atenção exagerada, verificando todos os bolsos externos e internos, com movimentos deliberadamente lentos que prolongavam a humilhação de Isabela. Quando sua mão emergiu do bolso interno direito segurando algo que fez seus olhos brilharem com triunfo malicioso, Isabela sentiu seu mundo desabar. Era um colar dourado elegante, com pingente de diamante, que ela reconheceu imediatamente como uma das peças mais caras da seção de joias da loja, avaliado em aproximadamente $3.000 americanos. Eu sabia! Fernando gritou, levantando o colar acima de sua cabeça para que toda a multidão pudesse ver claramente. Ladra, está demitida. Vou chamar a polícia imediatamente.
Isabela ficou completamente paralisada de choque e horror. Eu não sei como isso foi parar no meu casaco. Ela conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível devido à emoção. Eu juro por tudo que é sagrado que não roubei essa joia. Claro que você não sabe, Fernando disse com sarcasmo teatral, direcionado à multidão. Ladrões profissionais nunca sabem como objetos roubados aparecem magicamente em suas posses. Segurança! Alguém chame a polícia imediatamente. A multidão ao redor da cena havia crescido para aproximadamente 50 pessoas, incluindo funcionários de outras lojas que haviam ouvido a comoção e vinham investigar. Pessoas estavam tirando fotos e gravando vídeos da humilhação pública de Isabela com seus telefones celulares, criando registro permanente de sua degradação que poderia se espalhar pelas redes sociais em questão de minutos. Isabela podia ouvir sussurros em várias línguas ao seu redor, comentários especulativos sobre se ela havia roubado outras coisas antes, discussões sobre mais uma imigrante criminosa e julgamentos precipitados sobre seu caráter baseados exclusivamente na evidência plantada que Fernando havia descoberto. O que ninguém na multidão fascinada sabia era que Ricardo Santos estava fazendo uma inspeção surpresa no Shopping Golden Plaza, naquele exato momento fatídico. Como proprietário de 60% das ações do complexo comercial através de suas operações internacionais, Ricardo fazia visitas regulares não anunciadas para verificar operações, avaliar desempenho de vendas e garantir que seus rigorosos padrões de qualidade estavam sendo consistentemente mantidos. Ricardo havia chegado ao shopping uma hora antes da explosão de Fernando, chegando discretamente através de entrada privada que evitava a atenção pública. Ele estava observando o movimento de clientes e operações de várias lojas, quando ouviu comoção vinda da direção da loja de departamentos Elegância Seul. Assumindo que seria apenas outro pequeno drama de shopping que seria resolvido rapidamente pela segurança, Ricardo se aproximou da crescente multidão de curiosos com intenção de observar brevemente e depois continuar sua inspeção. Mas quando ele conseguiu ver através das pessoas aglomeradas e vislumbrou a jovem sendo acusada publicamente de roubo, seu mundo parou completamente de uma forma que ele não experimentava há 5 anos. Era Isabela, sua filha, a criança que ele havia criado, amado profundamente e perdido devido ao orgulho e teimosia mútua que agora lhe pareciam incrivelmente tolos e destrutivos. Ela estava visivelmente mais magra do que ele lembrava, com músculos definidos em seus braços que sugeriam um trabalho físico regular. Seu cabelo estava cortado de forma simples e prática, em vez dos penteados elaborados que costumava usar durante sua adolescência privilegiada. Suas roupas eram claramente baratas e funcionais, uniforme padrão de funcionária em vez das roupas de grife que ela havia usado durante toda sua juventude. Mas era inconfundivelmente sua filha amada, a menina que havia enchido sua vida de alegria e propósito antes que expectativas familiares e pressões empresariais complicassem irremediavelmente tudo entre eles. Ricardo observou Isabela ser humilhada publicamente por um homem que claramente estava desfrutando de seu poder sobre ela. Viu lágrimas de raiva e constrangimento formando em seus olhos e sentiu uma fúria crescer dentro dele que não experimentava há décadas. Sua filha querida que ele havia procurado desesperadamente por 5 anos, estava sendo tratada como criminosa comum por um gerente que, obviamente, estava saboreando cada momento de sua degradação pública. Mas Ricardo também notou detalhes que mais ninguém havia percebido devido ao seu conhecimento íntimo, tanto de Isabela quanto de operações empresariais. Primeiro, ele conhecia Fernando Oliveira, porque havia revisado pessoalmente a contratação de todos os gerentes de nível médio nas propriedades onde tinha investimentos. Fernando havia sido contratado através de recomendação de um parceiro de negócios, mas Ricardo lembrava de ter tido dúvidas significativas sobre sua integridade e qualificações durante o processo de seleção. Mais importante,
Ricardo observou que Fernando estava demonstrando sinais de nervosismo excessivo para alguém que havia simplesmente descoberto um furto legítimo. Suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava o colar como evidência. Ele evitava contato visual direto com Isabela durante suas acusações e continuava verificando os bolsos de seu próprio paletó de forma que sugeria ansiedade extrema, inadequada para as circunstâncias. Ricardo também notou inconsistências na narrativa de Fernando que um observador casual poderia perder. O suposto cliente que havia reportado o furto não estava presente para confirmar sua versão dos eventos. O timing da descoberta parecia conveniente demais, ocorrendo durante o período mais movimentado do dia, quando o máximo número de pessoas estaria presente para testemunhar a humilhação. E a localização da joia no casaco de Isabela era suspeita, considerando que ela havia trabalhado durante toda a manhã sem ter oportunidade de visitar a seção de joias. Ricardo decidiu observar um pouco mais antes de intervir diretamente. Ele queria entender completamente a dinâmica da situação e coletar evidências suficientes para expor o que crescentemente suspeitava ser uma conspiração maliciosa contra sua filha. Nesse momento, a segurança do shopping chegou ao local, seguida rapidamente por 2 policiais que haviam sido chamados por Fernando através do sistema de comunicação da loja. Isabela estava claramente lutando contra lágrimas de humilhação total, enquanto Fernando relatava dramaticamente sua versão dos eventos para as autoridades, embelezando detalhes de forma que maximizava sua aparência de herói vigilante e minimizava qualquer questionamento sobre seus métodos. Encontrei este colar valioso no casaco desta funcionária após receber relatório de cliente confiável, Fernando explicou aos policiais, entregando a joia como evidência física. É óbvio que ela planejou roubar a peça e vender posteriormente no mercado negro. Qual cliente específico reportou o incidente? Um dos policiais perguntou profissionalmente, preparando-se para anotar informações detalhadas em seu relatório oficial. Fernando hesitou por um momento perceptível, antes de responder. Ele era um senhor de meia-idade que falava coreano fluente. Infelizmente, ele já havia deixado o shopping quando descobri a evidência física. Você obteve nome, informações de contato ou alguma identificação deste cliente? Não. Ele disse que estava com pressa e não queria se envolver formalmente, mas me deu uma descrição muito detalhada e específica do que havia observado. Ricardo notou a hesitação óbvia e as respostas evasivas, sentindo suas suspeitas se confirmando rapidamente. Ele se aproximou mais da cena, usando sua altura e presença natural para ver melhor os eventos através das cabeças da multidão curiosa. Senhora, o segundo policial disse, dirigindo-se a Isabela com profissionalismo mas firmeza, você tem alguma explicação para como este colar chegou em sua posse? Eu não tenho explicação porque eu não sei como isso aconteceu, Isabela respondeu, sua voz quebrando com emoção, mas mantendo dignidade admirável sob circunstâncias devastadoras. Eu juro que não roubei nada. Eu não sei como essa joia foi parar no meu casaco. Essa é exatamente a história que todos os ladrões profissionais contam. Fernando interveio com desdém teatral. Ela provavelmente tem cúmplices, entre outros funcionários. Vocês deveriam revistar todos os empregados da loja para encontrar mais evidências. Foi nesse momento crítico que Ricardo decidiu que havia observado o suficiente para entender a situação completamente. Ele empurrou através da multidão com autoridade natural que fez as pessoas se afastarem automaticamente, caminhando diretamente em direção ao grupo no centro da cena com confiança que comandava a atenção imediata. O que exatamente está acontecendo aqui? Ricardo perguntou com voz que carregava a autoridade natural de alguém acostumado a ser obedecido instantaneamente em qualquer situação. Fernando olhou para Ricardo com irritação por ter sua demonstração dramática de poder, interrompida por um estranho aparentemente. Senhor, isto é assunto interno da loja, ele disse com arrogância. Pegamos uma funcionária roubando mercadoria valiosa e estamos lidando com a situação de acordo com protocolos apropriados.
Eu sou Ricardo Santos. Ricardo disse simplesmente, mas com impacto devastador. Proprietário majoritário deste shopping center. Acredito que posso considerar qualquer situação que ocorra em minhas propriedades como assunto diretamente meu. O efeito de sua declaração foi imediato e dramático em todos os presentes. Fernando empalideceu visivelmente, como se tivesse visto fantasma. Os seguranças do shopping se endireitaram em posições mais respeitosas e os policiais assumiram posturas mais formais adequadas para interagir com figura de autoridade significativa. Até mesmo alguns membros da multidão reconheceram o nome e começaram a sussurrar com excitação renovada sobre presenciar confronto entre magnata empresarial e funcionário. Isabela, que havia estado olhando para o chão em humilhação total, levantou os olhos quando ouviu o nome familiar sendo pronunciado. Quando seus olhares se encontraram pela primeira vez em 5 anos, Ricardo viu reconhecimento instantâneo, choque profundo e uma mistura complexa de emoções passar pelo rosto de sua filha como ondas. "Pai?" Ela sussurrou tão baixo que apenas Ricardo conseguiu ouvir. Sua voz carregada de descrença e vulnerabilidade. Ricardo assentiu quase imperceptivelmente para reconhecer sua filha. Depois voltou sua atenção total para Fernando, que estava claramente entrando em pânico por ter humilhado publicamente uma funcionária na presença direta do proprietário do shopping. "Senhor Santos", Fernando disse, tentando desesperadamente recuperar alguma compostura profissional. "Eu não sabia que o senhor estava fazendo inspeção hoje, mas posso assegurar que estamos lidando com esta situação de furto de acordo com todos os protocolos adequados e políticas da empresa. Conte-me exatamente o que aconteceu aqui." Ricardo ordenou com voz que permanecia calma, mas carregava autoridade que não permitia questionamento ou evasão. Fernando repetiu sua história elaborada, mas Ricardo notou ainda mais inconsistências e detalhes suspeitos na segunda versão. O suposto cliente que havia relatado o furto continuava convenientemente ausente e indisponível para confirmar qualquer aspecto da narrativa. O timing preciso dos eventos parecia ensaiado demais para ser espontâneo, e Fernando continuava demonstrando sinais físicos de nervosismo que eram completamente inadequados para alguém que simplesmente havia descoberto e reportado um crime genuíno. "Onde exatamente você encontrou este colar?" Ricardo perguntou com precisão de advogado experiente. "No bolso do casaco dela", Fernando respondeu rapidamente demais. "Bolso interno ou externo?" Fernando hesitou visivelmente. "Interno... Não, wait. Externo. Estava definitivamente no bolso externo direito. Você tem absoluta certeza? Porque 10 segundos atrás você disse interno." Fernando estava claramente lutando para manter sua história consistente sob questionamento direto. "Foi o bolso externo. Tenho total certeza disso." Ricardo se virou para Isabela, tratando-a com respeito profissional que contrastava dramaticamente com o tratamento que ela havia recebido de Fernando. "Este é o casaco que você estava usando quando chegou ao trabalho esta manhã?" Isabela assentiu, limpando lágrimas de seus olhos, mas mantendo postura digna. "Sim, senhor. Eu sempre uso o mesmo casaco quando trabalho. É o único casaco profissional que possuo." "E onde você normalmente deixa este casaco durante seu turno de trabalho?" "No armário dos funcionários, como sempre faço e como é política da empresa." Ricardo se virou para Fernando novamente. "Quem tem acesso aos armários dos funcionários?" "Bem, todos os funcionários obviamente têm acesso", Fernando respondeu, percebendo que estava sendo conduzido em direção que não controlava. "E supervisores, e equipe de limpeza, e gerentes." Fernando percebeu que estava cavando sua própria cova mais profundamente. "Sim, gerentes têm acesso completo também." Ricardo caminhou calmamente até a área dos armários dos funcionários, que ficava em uma sala pequena nos fundos da área de vendas. Ele examinou o local cuidadosamente, notando detalhes que seriam importantes para sua análise da situação. "Interessante." Ricardo murmurou alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. "Os armários dos funcionários não são monitorados por câmeras de segurança. Isso significa
que qualquer pessoa com acesso apropriado poderia ter colocado objetos nos casacos dos funcionários sem ser detectada por vigilância eletrônica. Fernando estava visivelmente suando agora, apesar da temperatura confortável do shopping. Senhor Santos, eu não entendo exatamente aonde o senhor está querendo chegar com essas perguntas. Eu quero chegar ao fato óbvio de que você acabou de admitir que múltiplas pessoas tinham oportunidade de plantar evidência no casaco desta funcionária. Ricardo disse, sua voz se tornando progressivamente mais fria e autoritária. Incluindo você mesmo. Isso é completamente absurdo. Fernando explodiu com indignação fabricada. Por que eu faria algo assim? Que motivação eu teria para incriminar uma funcionária inocente? Essa é uma pergunta fascinante, Ricardo disse com um tom que sugeria que ele já conhecia a resposta. Por que você faria algo assim? Talvez porque você tem algo pessoal contra esta funcionária específica? Ricardo se virou para as outras funcionárias que haviam se reunido para observar o drama se desenrolar. Alguém aqui gostaria de comentar sobre o relacionamento profissional entre o gerente Fernando e a funcionária Isabela? Houve um momento de silêncio constrangedor enquanto funcionárias trocavam olhares nervosos, claramente querendo falar, mas temendo retaliação por contradizer seu superior hierárquico. Finalmente, uma funcionária mais velha chamada Carmen se adiantou hesitantemente. Senhor Santos, Carmen disse nervosamente, eu realmente não quero causar problemas adicionais para ninguém, mas Fernando tem tratado Isabela de forma muito injusta desde que ele assumiu como gerente. Ele sempre está criticando o trabalho dela mesmo quando é absolutamente perfeito, dando as tarefas mais desagradáveis especificamente para ela, e criando situações embaraçosas sempre que tem oportunidade. E há mais alguma coisa que você observou? Ricardo encorajou com gentileza, que a fez sentir-se mais segura para continuar. Carmen olhou nervosamente para Fernando, que estava fulminando-a com olhares ameaçadores, depois decidiu continuar corajosamente. E ele tem feito comentários inadequados sobre a aparência dela. Tentou convidá-la para encontros românticos várias vezes, e quando ela recusou educadamente todas as vezes, ele ficou visivelmente irritado e vingativo. Isso é mentira absoluta, Fernando gritou com desespero crescente. Eu nunca fiz nada inadequado com qualquer funcionária. Há mais alguma coisa que outros funcionários gostariam de compartilhar? Ricardo perguntou, ignorando completamente as negações histéricas de Fernando. Outro funcionário, um jovem chamado João, se adiantou com coragem, inspirada pelo exemplo de Carmen. Eu vi Fernando na área dos armários dos funcionários esta manhã, aproximadamente 1 hora antes de toda essa acusação começar. Ele disse que estava verificando se todos estavam seguindo regras de uniformização adequadamente. Mas achei muito estranho, porque ele nunca havia feito isso antes em todos os meses que trabalho aqui. Ricardo sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando perfeitamente em sua mente. Fernando havia deliberadamente plantado o colar no casaco de Isabela para incriminá-la falsamente. Provavelmente, como vingança cruel por ela ter rejeitado consistentemente suas investidas românticas inadequadas. Era um plano mesquinho e vindictivo que havia resultado na humilhação pública devastadora de sua filha. Fernando, Ricardo disse, sua voz agora carregada de fúria controlada que era mais intimidante que qualquer grito. Eu vou fazer uma pergunta muito simples e sugiro que você pense extremamente cuidadosamente antes de responder. Você colocou este colar no casaco da Isabela? Claro que não, Fernando respondeu, mas sua voz estava claramente desesperada e pouco convincente. Isso é completamente ridículo. Por que eu faria algo tão terrível assim? Porque você é um homem pequeno e vingativo que não consegue aceitar rejeição romântica. Ricardo disse com frieza devastadora que fez Fernando recuar fisicamente. E porque você pensou que poderia usar sua posição de autoridade para destruir uma funcionária inocente que feriu seu ego frágil. Ricardo se virou para os policiais que haviam estado observando todo o intercâmbio com interesse crescente. Oficiais, eu gostaria de solicitar uma investigação completa e minuciosa desta alegação de furto. Especificamente, gostaria que verificassem as gravações das câmeras de segurança da entrada principal da loja
para confirmar se algum cliente realmente se aproximou do gerente para reportar um furto no horário que ele alega. Um dos policiais assentiu profissionalmente. Podemos fazer essa verificação imediatamente, senhor. Precisaremos acessar as gravações de segurança do sistema central do shopping. Claro, vocês têm minha autorização completa para acessar qualquer gravação necessária, Ricardo respondeu. E enquanto fazem essa verificação, gostaria também que investigassem as finanças pessoais recentes do Sr. Fernando aqui presente. É interessante como ele conseguiu identificar imediatamente o valor exato deste colar específico quando o descobriu. Quase como se ele o conhecesse intimamente. Fernando estava agora visivelmente entrando em pânico total. Eu não... Isso é perseguição injusta. Vocês não podem investigar minhas finanças pessoais sem mandado. Na verdade, disse uma voz inesperada da multidão, eu vi esse homem na seção de joias mais cedo esta manhã, examinando especificamente este tipo de colar com muito interesse. Todos se viraram para identificar quem havia falado. Era uma senhora elegante de meia idade, que estava fazendo compras quando a comoção começou e havia permanecido para observar os desenvolvimentos. Eu lembro claramente porque achei o comportamento dele muito estranho na época. A senhora continuou com confiança. Ele estava estudando os colares muito cuidadosamente e fazendo perguntas específicas sobre preços e sistemas de segurança. Mas quando a vendedora da seção se aproximou para oferecer assistência, ele saiu da área rapidamente sem explicação. Ricardo sorriu com satisfação Grimm. Obrigado, senhora. Essa é informação extremamente útil para nossa investigação. Fernando percebeu que sua situação estava se deteriorando catastroficamente e que ele havia sido exposto por múltiplas fontes independentes. Senhor Santos, eu acho que pode ter havido algum mal-entendido terrível aqui. O único mal-entendido, Ricardo disse com autoridade final, foi você pensar que poderia usar sua posição gerencial para perseguir e incriminar falsamente uma funcionária inocente. Oficiais, eu gostaria de apresentar uma queixa criminal formal contra este homem por abuso de autoridade, assédio sexual no local de trabalho e plantio deliberado de evidência falsa. Os policiais se aproximaram de Fernando, que estava agora claramente desesperado e percebendo que não havia escape de sua situação autocriada. Esperem. Talvez tenha havido alguma confusão sobre o que realmente aconteceu. Talvez eu tenha me enganado sobre alguns detalhes do que observei. Agora você está mudando sua história novamente? Ricardo perguntou com sarcasmo cortante. Alguns minutos atrás, você tinha certeza absoluta de que havia testemunhado um furto flagrante. Fernando olhou desesperadamente ao redor, procurando qualquer forma de escape, mas percebendo que estava completamente cercado por evidências de sua própria criação e testemunhas de sua má conduta. Eu posso ter cometido um erro de julgamento. Sabe que tipo específico de erro de julgamento? Fernando respirou profundamente, claramente derrotado e sem opções restantes. Talvez eu tenha colocado o colar no casaco dela myself, mas foi apenas para ensinar uma lição. Ela é arrogante e desrespeitosa, e se recusa a me dar o respeito que mereço como seu superior. A confissão pública de Fernando causou um murmúrio audível de choque e indignação entre a multidão reunida. Isabela fechou os olhos em alívio profundo, finalmente vendo sua inocência comprovada publicamente diante de todas as pessoas que haviam testemunhado sua humilhação inicial. Então você admite formalmente que fabricou evidência contra uma funcionária completamente inocente? Um dos policiais perguntou, querendo confirmação clara para seu relatório oficial. Sim. Fernando gaguejou, percebendo que havia acabado de confessar um crime sério diante de múltiplas testemunhas e autoridades. Fernando Oliveira, Ricardo disse com autoridade e frieza absolutas. Você está demitido imediatamente e permanentemente de qualquer posição em qualquer propriedade associada com minhas empresas. Além disso, vou garantir pessoalmente que você seja processado criminalmente por suas ações maliciosas.
E vou me certificar de que você nunca mais trabalhe em qualquer estabelecimento comercial onde eu tenha influência ou conexões. Os policiais se aproximaram de Fernando para detê-lo formalmente, mas Ricardo levantou a mão diplomaticamente. Oficiais, aprecio profundamente seu tempo e profissionalismo, mas acredito que temos evidência mais do que suficiente documentada agora. Vocês podem escorte o Sr. Fernando para fora das minhas propriedades e processar qualquer documentação legal necessária. Enquanto Fernando era escoltado para fora da loja em desgraça total e humilhação completa, Ricardo se virou para a multidão que ainda estava observando os desenvolvimentos finais do drama. O entretenimento terminou. Ele disse firmemente, mas educadamente: todos podem voltar às suas compras normais. A multidão se dispersou gradualmente, com pessoas sussurrando excitadamente entre si sobre o drama extraordinário que haviam testemunhado. Funcionários da loja voltaram hesitantemente para suas posições designadas, claramente abalados pelos eventos, mas aliviados que a situação havia sido resolvida satisfatoriamente. Ricardo finalmente se virou para Isabela, que estava parada no mesmo lugar, ainda processando emocionalmente tudo o que havia acontecido durante a hora anterior. Por um momento carregado de emoção, pai e filha se olharam em silêncio. 5 anos de separação dolorosa e ferimentos emocionais pesando visivelmente entre eles. Isabela, Ricardo disse suavemente, sua voz carregada de emoção paterna, que havia estado ausente por muito tempo: você poderia vir comigo para meu escritório particular? Precisamos conversar sobre muitas coisas. Isabela assentiu silenciosamente, ainda em choque profundo por ver seu pai após tantos anos de separação, e especialmente por ele ter aparecido no exato momento quando ela mais precisava desesperadamente de ajuda e proteção. O escritório executivo de Ricardo no shopping era elegante, mas funcional, decorado com móveis de couro de alta qualidade e oferecendo vista panorâmica impressionante de todo o complexo comercial que ele havia ajudado a financiar e desenvolver. Quando eles se sentaram em poltronas confortáveis, o silêncio se estendeu por vários minutos, enquanto ambos lutavam para encontrar palavras adequadas para um momento tão carregado de significado emocional. Você está bem fisicamente? Ricardo perguntou finalmente, sua voz carregada de preocupação paterna genuína e culpa por não ter sido capaz de proteger sua filha da humilhação que havia sofrido. Fisicamente, sim, Isabela respondeu cuidadosamente. Emocionalmente, eu não sei ainda. Foi profundamente humilhante ser acusada publicamente de roubo dessa forma. Sinto muito profundamente que você passou por essa experiência terrível. E sinto ainda mais que levou 5 anos inteiros para eu descobrir onde você estava e o que estava fazendo. Você estava procurando por mim? Isabela perguntou com surpresa genuína. Ricardo suspirou profundamente, parecendo carregar o peso de anos de arrependimento. Todos os dias desde que você saiu de casa, Isabela. Eu contratei investigadores particulares profissionais. Verifiquei registros de imigração em dúzias de países. Procurei em meia dúzia de nações diferentes. Nunca pensei em olhar literalmente bem debaixo do meu próprio nariz. Eu não queria ser encontrada facilmente, Isabela admitiu. Eu precisava provar para mim mesma que podia sobreviver e prosperar completamente sozinha. E você provou isso magnificamente, Ricardo disse, admiração evidente e orgulho genuíno em sua voz. Isabela, eu observei você hoje durante toda aquela situação terrível. Vi como outros funcionários claramente a respeitam e admiram, como você manteve sua dignidade e compostura, mesmo sob acusação falsa devastadora, como você construiu uma vida real e significativa por conta própria baseada em mérito e trabalho árduo. Estou profundamente orgulhoso de você. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Isabela pela primeira vez desde que a crise começou. Você está realmente orgulhoso de mim? Mesmo depois de eu ter rejeitado e abandonado tudo que você passou décadas construindo? Especialmente por isso, Ricardo disse com convicção absoluta. Você teve coragem extraordinária de deixar uma vida confortável e privilegiada para descobrir quem realmente era como pessoa individual. Quantas pessoas teriam essa força de caráter? Pai,
Isabela disse, sua voz quebrando com emoção reprimida. Eu senti tanto sua falta durante todos esses anos. Houve tantas vezes que quis ligar, quis voltar para casa, mas eu tinha muito orgulho para admitir que talvez precisasse de ajuda. Nós dois tínhamos orgulho demais. Ricardo admitiu com honestidade dolorosa. Eu deveria ter apoiado sua busca por independência em vez de tentar controlá-la. Deveria ter dito que te amava incondicionalmente, independentemente de suas escolhas pessoais. E eu deveria ter entendido que você estava tentando me proteger e preparar para responsabilidades, mesmo que de forma inadequada. Ricardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica, olhando para o shopping movimentado 3 andares abaixo. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que você escolheu trabalhar especificamente aqui no meu shopping? Isabela sorriu tristemente, a primeira expressão de alegria genuína que havia mostrado em horas. Porque eu queria estar geograficamente perto de você, mesmo que você não soubesse que eu existia. Às vezes eu via você de longe, durante suas visitas de inspeção regulares. Era como ter um pequeno pedaço de família de volta na minha vida. Por que você nunca se aproximou diretamente? Por que não revelou quem você era? Porque eu precisava ter certeza absoluta de que conseguia ficar de pé sozinha antes de voltar para você como igual. E porque eu tinha medo terrível de que você ainda estivesse com raiva profunda de mim por ter rejeitado seus planos. Ricardo se virou para enfrentar sua filha diretamente. Isabela, eu nunca estive com raiva de você nem por um momento. Eu estava com raiva de mim mesmo por não saber como ser o pai que você precisava e merecia. E agora? O que acontece agora entre nós? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder, querendo garantir que suas palavras fossem escolhidas com precisão. Agora você escolhe seu próprio caminho. Você provou definitivamente tudo o que precisava provar sobre sua força, independência e capacidade. A pergunta é, o que você quer fazer com essa prova agora que a conquistou? O que você quer dizer especificamente? Quero dizer que você tem opções reais agora, baseadas em conquistas pessoais. Pode continuar vivendo como Isabela a vendedora, se isso genuinamente a faz feliz e realizada. Ou pode voltar para casa como Isabela Santos, minha filha e herdeira legítima. Ou pode escolher algo intermediário, talvez trabalhar comigo na empresa, mas como profissional qualificada que conquistou sua posição através de mérito próprio demonstrado. Isabela considerou as opções cuidadosamente, pesando não apenas seus desejos pessoais, mas também as implicações de cada escolha. Se eu escolher voltar para casa, as coisas seriam fundamentalmente diferentes desta vez. Completamente diferentes, Ricardo prometeu sem hesitação. Porque agora eu sei quem você realmente é, por baixo de todos os privilégios e proteções. Sei que você é forte, compassiva, íntegra e independente. E você sabe que pode sobreviver e prosperar sem mim se eu tentar controlá-la inadequadamente novamente. Eu gostaria de voltar para casa, Isabela disse com crescente confiança, mas não como era antes do meu exílio. Quero ser parte ativa da empresa, mas quero ganhar minha posição através de competência demonstrada. E quero usar nossa riqueza e influência para ajudar pessoas como aquelas com quem trabalhei durante os últimos 5 anos. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez em anos. Isso me faria imensamente feliz. E acredito firmemente que sua experiência vivendo como pessoas comuns nos ajudaria a ser uma empresa muito mais responsável socialmente. Há uma coisa adicional que gostaria de pedir, Isabela disse hesitantemente. Qualquer coisa. Eu gostaria que você oferecesse oportunidades de emprego melhores para as pessoas que trabalharam ao meu lado aqui. Carmen, João, Maria, eles são pessoas fundamentalmente boas, que merecem oportunidades reais de crescimento. Claro, Ricardo disse sem hesitação. Qualquer pessoa que você recomende será considerada seriamente para posições apropriadas com salários justos. Pai e filha se abraçaram pela primeira vez em 5 anos completos, ambos chorando lágrimas de alívio profundo, alegria genuína e esperança renovada para o futuro. O relacionamento deles nunca mais seria exatamente o mesmo. Seria infinitamente melhor, baseado em respeito mútuo,
em vez de controle paternal e dependência financeira. Nos meses que se seguiram, Isabela gradualmente se integrou de volta à vida da família Santos, mas rigorosamente em seus próprios termos estabelecidos. Ela começou a trabalhar na recém-criada divisão de responsabilidade social da empresa, usando sua experiência como trabalhadora comum para desenvolver programas que realmente ajudavam funcionários de nível básico e comunidades carentes. A loja de departamentos onde ela havia trabalhado e sofrido humilhação se tornou modelo piloto para práticas trabalhistas éticas revolucionárias, implementando salários substancialmente melhores, benefícios de saúde expandidos, oportunidades de educação continuada e proteções mais fortes contra assédio e abuso de autoridade. Fernando Oliveira foi processado criminalmente e condenado por múltiplas acusações, incluindo assédio sexual, abuso de autoridade e fabricação de evidência. Ele serviu 6 meses de prisão e foi permanentemente proibido de trabalhar em posições de supervisão, servindo como exemplo público de que comportamento abusivo teria consequências reais e severas. Mais importante, a experiência transformou tanto Ricardo quanto Isabela de formas profundas e duradouras. Isabela havia descoberto que sua verdadeira riqueza não estava na conta bancária de sua família, mas em sua própria força interior, integridade pessoal e capacidade desenvolvida de se conectar com pessoas de todas as classes sociais com autenticidade. Ricardo havia aprendido que ser pai significava apoiar o crescimento e independência de sua filha, não controlar suas escolhas para atender suas próprias expectativas ou ansiedades. Ele havia descoberto que podia ser mais orgulhoso de Isabela por suas conquistas pessoais do que jamais havia sido por suas realizações empresariais. 1 ano após o incidente traumático na loja, Isabela estava de pé no mesmo local exato onde havia sido humilhada publicamente, mas agora como diretora de responsabilidade social da Santos Empresas. Ela estava inaugurando um programa abrangente de bolsas de estudo universitário para filhos de funcionários do shopping, financiado integralmente pela empresa. Às vezes, ela disse para a multidão de funcionários, familiares e mídia reunida: precisamos perder tudo temporariamente para descobrir quem realmente somos por baixo de nossas circunstâncias externas. Às vezes, precisamos ser humilhados para encontrar nossa humildade genuína. E às vezes precisamos ficar sozinhos para aprender o valor verdadeiro da família autêntica. Na plateia, Ricardo observava sua filha com um orgulho que transcendia completamente qualquer conquista empresarial que jamais havia alcançado. Ele havia recuperado sua filha amada, mas mais importante que isso, havia ganhado uma parceira respeitada e uma amiga verdadeira que o tornava uma pessoa fundamentalmente melhor. A humilhação devastadora que Isabela havia sofrido naquele dia terrível havia sido transformada alquimicamente em força pessoal, sabedoria profissional e propósito de vida. O grito cruel, ladra, está demitida, havia se tornado o catalisador para uma reunião familiar que mudou 2 vidas completamente e criou um legado de responsabilidade social que beneficiaria milhares de pessoas nas décadas seguintes. 5 anos depois do incidente, durante uma conferência internacional sobre ética empresarial em Genebra, Isabela contou sua história para uma audiência de mais de 1.000 executivos, acadêmicos e ativistas sociais de todo o mundo. Ela estava no palco principal, usando um terno elegante mas modesto, sua presença irradiando a confiança que vem apenas de quem superou adversidades reais. A humilhação que sofri naquele shopping em Seul poderia ter me destruído completamente, ela disse, sua voz carregando através do auditório silencioso. Em vez disso, me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Nossa verdadeira medida como seres humanos não é determinada por como tratamos aqueles que podem nos beneficiar, mas por como tratamos aqueles que aparentemente não podem fazer nada por nós. Na plateia, Ricardo observava sua filha com uma mistura de orgulho paternal e admiração profissional. Nos 5 anos desde sua reconciliação,
Eles haviam trabalhado juntos para transformar completamente a cultura empresarial das Santos Empresas, implementando políticas revolucionárias que se tornaram modelo internacional para a responsabilidade corporativa. A divisão de responsabilidade social que Isabela dirigia havia se tornado o departamento mais respeitado e eficaz da empresa. Sob sua liderança, a Santos Empresas havia criado mais de 15 mil empregos diretos para pessoas de comunidades carentes, estabelecido 50 centros de treinamento profissional gratuito e desenvolvido programas habitacionais que ajudaram mais de 100 mil famílias a conquistar casa própria. Mas talvez o legado mais duradouro de Isabela fosse o programa Perspectiva Real, que ela havia desenvolvido e implementado em centenas de empresas ao redor do mundo. O programa exigia que todos os executivos de nível sênior passassem pelo menos um mês por ano trabalhando em posições básicas dentro de suas próprias organizações, usando identidades falsas para garantir tratamento autêntico. O programa Perspectiva Real nos ensinou que a verdadeira liderança corporativa requer empatia genuína. Isabela explicou para a audiência fascinada. Quando executivos experimentam pessoalmente como é trabalhar por salário mínimo, como é ser tratado como invisível, como é lutar para pagar contas básicas, eles tomam decisões fundamentalmente diferentes sobre políticas salariais, benefícios e cultura organizacional. Após sua apresentação, dezenas de pessoas se aproximaram para fazer perguntas e solicitar informações sobre implementação de programas similares em suas próprias organizações. Uma jovem executiva brasileira foi particularmente emotiva em sua abordagem. Senhora Santos, ela disse, sua história mudou completamente minha perspectiva sobre liderança. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você alguma vez se arrepende de ter passado por toda aquela dificuldade? Não teria sido mais fácil simplesmente aceitar os privilégios que nasceram com você? Isabela sorriu, lembrando-se de uma versão mais jovem de si mesma que havia feito perguntas similares durante seus momentos mais difíceis em Seul. Você sabe, conforto temporário nunca é sustentável quando é construído sobre ignorância ou negação da realidade. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre como o mundo realmente funciona nos alcança. Prefiro enfrentar essa realidade conscientemente e trabalhar para melhorá-la, em vez de viver em uma bolha artificial e fingir que injustiças não existem. E sua relação com seu pai? Como vocês conseguiram reconstruir confiança após tantos anos de separação? Meu pai e eu nos tornamos parceiros iguais, em vez de apenas pai e filha. Isabela respondeu thoughtfully. Isso só foi possível porque eu provei para mim mesma que podia sobreviver independentemente. E ele provou para mim que podia me respeitar como pessoa autônoma, em vez de tentativa de me controlar como propriedade. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isabela ligou para Ricardo, que estava de volta em São Paulo lidando com uma fusão empresarial complexa. Como foi a apresentação? Ricardo perguntou imediatamente. Muito bem recebida. Muitas perguntas inteligentes sobre implementação prática. Mas, pai, posso compartilhar algo com você? Sempre. Às vezes eu ainda escuto aquele grito na minha cabeça. Ladra! Está demitida! E em vez de me sentir humilhada ou com raiva, me sinto profundamente grata. Grata por ter sido falsamente acusada e humilhada publicamente? Isabela riu suavemente. Grata porque foi o momento exato que mudou o curso de nossas vidas para melhor. Se Fernando não tivesse me humilhado daquela forma específica, você nunca teria aparecido quando apareceu. Nunca teríamos nos reconciliado da forma como fizemos. Nunca teríamos aprendido a nos respeitar mutuamente como iguais. Então você está sugerindo que devemos enviar uma carta de agradecimento para Fernando na prisão? Ricardo brincou com humor seco. Talvez não exatamente isso, Isabela respondeu rindo. Mas estou dizendo que frequentemente nossos piores momentos se tornam catalisadores para nossos melhores desenvolvimentos, se tivermos coragem de aprender com eles em vez de apenas sobreviver a eles. Isabela, Ricardo disse, sua voz ficando mais séria, eu quero que você saiba que você é minha maior conquista na vida. Não a empresa,
não a riqueza acumulada, não o sucesso nos negócios medido em métricas financeiras. Você, a mulher extraordinária que você se tornou. Pai, Isabela respondeu sentindo lágrimas familiares de gratidão. Você também é uma das minhas maiores conquistas, não só por ser meu pai biológico, mas por ter se tornado meu amigo, mentor e parceiro na criação de algo significativo. 3 anos depois, a história de Isabela Santos havia se tornado estudo de caso obrigatório em mais de 100 escolas de negócios ao redor do mundo. Estudantes de administração, ética empresarial e liderança organizacional analisavam sua jornada como exemplo de como a diversidade pessoal pode ser transformada em mudança social positiva. Durante uma visita à Universidade Harvard Business School, onde ela havia sido convidada como palestrante principal, um estudante fez a pergunta que ela recebia mais frequentemente: qual foi a lição mais importante de toda a sua experiência? Isabela parou por um momento, considerando não apenas suas palavras, mas também a plateia de futuros líderes empresariais que tinham o poder de influenciar milhões de vidas através de suas decisões futuras. A lição mais importante, ela disse finalmente, é que nossa identidade verdadeira e nosso valor como seres humanos não derivam de nosso sobrenome, nossa conta bancária, nossa posição na hierarquia social ou nossos títulos profissionais. Eles derivam de como escolhemos tratar outros seres humanos quando ninguém importante está observando, e de como reagimos quando somos testados por adversidades que revelam nosso caráter real. Mas como alguém pode saber se está tomando decisões baseadas em caráter genuíno versus interesse próprio? Outro estudante perguntou. Faça esta pergunta simples antes de cada decisão importante. Se eu fosse a pessoa mais vulnerável afetada por esta escolha, eu ainda a faria? Se a resposta for sim, provavelmente é a decisão certa. Se a resposta for não, você precisa reconsiderar. Após a palestra, Isabela caminhou pelo campus de Harvard, passando pelos mesmos edifícios onde havia estudado anos antes, como uma jovem privilegiada que nunca havia questionado suas suposições sobre merecimento e entitlement. A diferença em sua perspectiva era tão dramática que parecia uma vida anterior, vivida por uma pessoa completamente diferente. Seu telefone tocou com uma ligação de Carmen, sua antiga colega da loja de departamentos, que agora trabalhava como diretora de recursos humanos na divisão coreana da Santos Empresas. Isabela, Carmen disse excitada, eu tenho novidades maravilhosas para compartilhar. Você se lembra de Sofia, a funcionária filipina que Fernando costumava intimidar? Claro que lembro. Como ela está? Ela acabou de ser promovida para gerente regional de nossa nova divisão de comércio internacional. E sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? O quê? Implementou uma política de tolerância zero para assédio ou discriminação baseada em nacionalidade. Ela disse que aprendeu com seu exemplo que uma pessoa pode fazer diferença real quando tem coragem de defender o que é certo. Isabela sentiu aquela satisfação profunda que vem de saber que suas ações criaram ondas positivas que continuam se expandindo muito além de sua influência direta. Isso é exatamente o tipo de liderança que precisamos ver mais no mundo. E há mais, Carmen continuou. O programa de treinamento em liderança ética que você desenvolveu foi implementado em mais 300 empresas no último ano. Estamos recebendo relatórios de melhoria dramática na satisfação dos funcionários e redução de casos de assédio e discriminação. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel em Cambridge, Isabela refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com uma decisão corajosa, mas aterrorizante, de abandonar uma vida de privilégios e havia culminado em um impacto global mensurável na forma como empresas tratam seus funcionários. Ela pensou em Fernando Oliveira, que havia saído da prisão 2 anos antes e estava trabalhando em um emprego modesto em uma pequena cidade no interior do Brasil. Através de contatos mútuos, ela havia soubido que ele havia passado por terapia extensiva para lidar com seus problemas de controle e machismo, e havia até mesmo escrito uma carta de desculpas que ela nunca respondeu
mas que havia lido com uma mistura de closure e compaixão. Ela pensou em todas as pessoas cujas vidas haviam sido tangencialmente melhoradas pelos programas que ela e Ricardo haviam desenvolvido. Trabalhadores que agora ganhavam salários dignos, crianças que tinham acesso à educação de qualidade, famílias que haviam conseguido casas próprias através de financiamento ético. Mais filosoficamente, Isabela refletiu sobre como sua compreensão de sucesso havia evoluído completamente. Durante sua juventude privilegiada, sucesso havia significado acumulação de riqueza, status social e poder sobre outros. Agora, sucesso significava usar recursos e influência para criar oportunidades para pessoas que de outra forma não as teriam. No dia seguinte, ela voou de volta para São Paulo, onde Ricardo a esperava no aeroporto, com um sorriso que ela havia aprendido a reconhecer como seu sorriso de surpresa especial. "O que você está planejando?" Ela perguntou suspeitosamente enquanto caminhavam em direção ao carro. "Você vai descobrir", Ricardo disse misteriosamente. Ele a levou não para casa ou para o escritório, mas para o shopping Golden Plaza em Seul, onde tudo havia começado 5 anos antes. Quando eles entraram na loja de departamentos que havia sido o cenário de sua humilhação e eventual redenção, Isabela viu uma placa comemorativa elegante que havia sido instalada próximo à entrada. A placa dizia: "Em memória do dia em que aprendemos que verdadeira liderança requer coragem para defender os vulneráveis. Que cada pessoa que entrar aqui seja tratada com a dignidade que merece, independentemente de sua posição ou circunstâncias. Isabela Santos, diretora de Responsabilidade Social, Santos Empresas." Isabela sentiu lágrimas nos olhos enquanto lia as palavras. "Pai, isso é um lembrete permanente", Ricardo disse, "de que os momentos que inicialmente parecem ser nossos piores fracassos frequentemente se tornam nossos catalisadores mais importantes para crescimento e impacto positivo." Eles caminharam pela loja, agora transformada em modelo de práticas trabalhistas progressivas. Os funcionários eram claramente felizes e engajados, trabalhando em um ambiente que respeitava sua dignidade e oferecia oportunidades reais de crescimento. Carmen os recebeu calorosamente, orgulhosa de mostrar as melhorias que haviam sido implementadas. "Sabe o que é mais incrível?" Carmen disse enquanto caminhavam. "A produtividade aumentou 40% desde que começamos a tratar funcionários como seres humanos completos, em vez de apenas recursos laborais. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas naturalmente trabalham melhor. Essa é a lição que eu demorei muito tempo para aprender", Ricardo admitiu. "Eu costumava pensar que liderança significava controle e que sucesso empresarial exigia sacrificar considerações humanas. Isabela me ensinou que exatamente o oposto é verdade. Naquela noite, pai e filha jantaram no mesmo pequeno restaurante coreano onde Isabela havia comido durante seus dias como vendedora comum. Eles se sentaram na mesma mesa nos fundos onde ela costumava sentar sozinha, planejando como economizar dinheiro suficiente para enviar para casa. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ricardo perguntou, continuando uma tradição de aniversário que eles haviam desenvolvido. "Eu me arrependo de ter demorado tanto para encontrar coragem de ser honesta com você sobre minha necessidade de independência", Isabela respondeu thoughtfully. "E me arrependo de alguns dos momentos mais sombrios quando quase desisti, mas não posso me arrepender da jornada em si, porque ela nos trouxe para onde estamos hoje." "E você? Algum arrependimento?" "Apenas um", Ricardo disse. "Me arrependo de não ter tido a sabedoria de apoiar sua busca por independência desde o início, em vez de tentar forçá-la a aceitar uma vida que você não havia escolhido para si mesma. Mas se você tivesse feito isso, eu nunca teria aprendido as lições que aprendi. E talvez nunca tivéssemos desenvolvido o respeito mútuo que temos agora." "Então você está dizendo que até mesmo meus erros contribuíram para nosso resultado final positivo?" "Estou dizendo que crescimento real frequentemente requer que passemos por dificuldades que inicialmente parecem destrutivas. O importante é o que fazemos com essas experiências.
se permitimos que nos tornem amargos ou se as usamos para nos tornar mais sábios e compassivos. Anos depois, quando jornalistas empresariais escreviam sobre o fenômeno Santos, a transformação de uma empresa tradicional focada em lucros em líder global de responsabilidade social, eles frequentemente se focavam nos números impressionantes: milhares de empregos criados, milhões de dólares investidos em programas sociais, centenas de políticas corporativas reformadas. Mas aqueles que conheciam a história real entendiam que a transformação havia começado com algo muito mais simples e pessoal. Um pai que aprendeu a respeitar a autonomia de sua filha e uma filha que descobriu que verdadeira força vem não de privilégios herdados, mas de caráter desenvolvido através de adversidade superada. O grito "Ladra! Está demitida!" havia ecoado por apenas alguns segundos naquele dia de março no Shopping Golden Plaza. Mas as ondas positivas criadas por esse momento de humilhação, transformada em determinação, continuaram se expandindo pelo mundo, tocando vidas de pessoas que nunca saberiam o nome de Isabela Santos, mas que se beneficiaram de sua jornada de descoberta própria e transformação social. E em algum lugar em uma pequena cidade do interior do Brasil, Fernando Oliveira lia notícias sobre os programas de responsabilidade social das Santos Empresas, reconhecendo ironicamente que seu momento de crueldade havia inadvertidamente catalisado mudanças positivas que afetariam milhões de pessoas por gerações. Era uma lição humilde sobre como até mesmo nossas piores ações podem, através da resposta corajosa de outros, eventualmente contribuir para algo maior e melhor do que jamais pretendemos.